Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é o centro de toda a história do povo de Deus. No começo, havia uma mulher concebida sem o pecado, mulher virgem, namorada de um homem, e foi visitada por um anjo. Mas este anjo não era o anjo de Deus, era o anjo do diabo, tentador e destruidor dos planos de Deus. Esse era Satanás, que enganou esta mulher, levou o pecado e a desobediência a Deus, seu Criador. Por consequência, foram expulsos do paraíso. Entrou o pecado no mundo e todos os sofrimentos, trabalhos e a morte, e todas as desgraças através desta mulher, preparada por Deus para ser a mãe de todos os humanos viventes no paraíso terrestre. Esta mulher era Eva, aquela que foi concebida sem pecado. O seu corpo foi formado pela costela de seu companheiro, que se chamava Adão. Adão e Eva, nossos primeiros pais, a Bíblia considera que todos nós humanos somos descendentes de Adão e Eva. O demônio, usando da serpente, tentou esta mulher a desobedecer a Deus e comer de um fruto que Deus havia proibido. Com isto, acabaram com o preceito que Deus tinha dado por eles. Seu Criador exigia dele obediência. Por ele ser seu Criador, exigia deles obediência. Esse texto é um resumo da queda do homem pelo pecado. E perdemos a felicidade do paraíso que Deus havia criado com tanto amor. Uma segunda mulher aparece na história do povo de Deus em sua salvação. Era uma mulher concebida sem o pecado, se chamava Maria, era noiva de um homem que se chamava José. Era noiva de um homem que se chamava José. E um anjo de Deus visitou esta mulher e disse-lhe: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, ouvindo esta saudação, ficou confusa. Disse-lhe o anjo: Não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso para contigo. Conceberás em teus seios e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Estas duas mulheres idênticas, por uma, perdemos a felicidade e as portas do paraíso foram fechadas. Desligou a terra do céu, e o pecado entrou no mundo com todas as desgraças. E por outra, a redenção e a salvação da humanidade voltou ao mundo, ligou novamente a terra ao céu. Nos dois acontecimentos, começou sempre com uma mulher. Com Eva, perdemos a felicidade e fomos expulsos do paraíso. Deus amaldiçoou o solo por causa do pecado e prometeu a salvação através de uma mulher, descendente da mulher do pecado. Lá no jardim do Éden, Deus disse à serpente: Por que fizesse isto? A serpente enganou a mulher, induziu ela ao pecado. E Deus disse à serpente: Por que fizesse isto?
Maldita seja entre todos os animais do campo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Em 6 dias, o Senhor Deus criou este mundo e tudo. Em 6 dias, o Senhor Deus criou este mundo e tudo o que nele existe. Entregou aos cuidados do homem e deu todo o direito de administrar a terra e tudo o que nela existe. E no 7º dia, ele descansou. Esta palavra, descansou, significa que ele descansou para sempre da criação do mundo. Nada mais foi feito por ele mesmo nesta terra. Deus criou o mundo do nada. Tudo o que ele criou foi somente com sua palavra. Faça-se, e foi feito. Deus sempre foi e é puro. Foi e é puro Espírito, em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. João, no começo do seu evangelho, ele disse: no princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. João capítulo 1, versículo 1. Nesta palavra do apóstolo João, fica claro que quando Deus criou o mundo, ele não era um só, mas em 3. Por isso ele disse no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso prova que Deus não estava sozinho, Deus era em 3. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre. Apesar da desobediência do homem, Deus nunca abandonou sua criação humana, até os dias atuais, mas sempre agindo através de seus anjos, que são os mensageiros, e através do Espírito Santo, mas não mais diretamente. Deus, depois que ele descansou, vem conduzindo seu povo somente através dos seus mensageiros, que são os anjos e que estão a seu serviço. Lá no Éden, ficou claro que um dia, na plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviaria seu Filho através de uma mulher. Esta mulher é Maria e seu Filho Jesus, o Salvador, Redentor de toda a humanidade, que se tornou o centro de toda a história do povo de Deus. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda do Salvador. Deus fez aliança sempre quando era descumpridos seus preceitos. Deus perdoava e fazia novas alianças com seu povo, até que fez a última e eterna aliança, enviando seu Filho ao mundo. Deus podia muito bem enviar seu Filho ao mundo de outras formas, mas depois que ele descansou desta obra da criação, ele não quis mais intervir diretamente com seu poder. Em toda a história do Antigo Testamento, ele quis precisar de alguém para conduzir seu povo. Abraão, Deus enviou 3 anjos em forma de homens para anunciar que a sua mulher, Sara, sua mulher, que era estéril, teria um filho, apesar da sua idade avançada. Na história de Sodoma e Gomorra,
também aparece na história de Sodoma e Gomorra. Deus quis mostrar a Abraão, através desses 3 anjos, representando homens, que iria destruir a cidade. Deus quis mostrar a Abraão, através desses 3 anjos, representando homens, que Deus iria destruir a cidade. E Abraão suplicou a seu favor, dizendo-se: se encontrar lá 10 justos, perdoaria a cidade? Deus disse que sim, perdoaria, através desses anjos que eram seus porta-vozes. Os mesmos anjos retiraram Ló e suas 2 filhas da cidade antes que fosse destruída. Nestas 2 narrativas, mostra muito bem que Deus, depois que descansou da sua criação, nunca mais agiu diretamente à terra, sempre enviando seus mensageiros, que são os anjos, e usando também os seres humanos, e algumas vezes, para aplicar uma correção ou uma provação, Deus usa também o maligno, como na história de Jó, como aconteceu na história de Jó. Ficou claro que Deus quis preparar uma mulher pura e santa para conceber e dar à luz seu filho, o Verbo eterno feito homem. Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo. Assim foi que Deus preparou Maria, filha do casal Joaquim e Ana, que foram seus pais. Deus é todo-poderoso, preservou Maria do pecado original, e ela nasceu concebida sem o pecado original. Isto é dogma de fé. Dogma de fé. Maria nasceu santa desde sua concepção. Talvez seja a única mulher nascida santa. Embora a Bíblia não diga, mas João Batista, o precursor de Cristo, também pode ter nascido santo, como Maria, porque não se encontra escrito que eles foram tentados pelo diabo. Jesus Cristo é o centro de toda a história do povo de Deus. Deus, lá no jardim do Éden, já prometeu a salvação através de uma mulher. Esta mulher é Maria, mãe de Jesus. Ninguém em sã consciência pode dizer que Maria não é também mãe de Deus. Maria, mãe de Deus, é dogma de fé da nossa Igreja Católica. Se Jesus é filho de Deus, e ele é também Deus, Jesus é a segunda pessoa de Deus, ele é também Deus, filho de Maria. Justamente, Maria é mãe de Deus Filho. E fica claro que Maria é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Alguns evangélicos dizem que Maria é uma mulher igual às outras e teve outros filhos. Isto é sinal que não interpreta a Bíblia por completo. Leiam o texto e interpretam errados. Os irmãos de Jesus, que se encontram no Evangelho, que diz assim, lá está escrito: não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Isso está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 55 e 56. Naquele tempo, primos era tratado de irmão. Na Bíblia, quando se fala de Jesus, diz: na Bíblia, quando se fala de Jesus, diz: Jesus, o filho de Maria. Jesus, o filho de Maria. Se ela tivesse outros filhos, dizia-se assim: Jesus, um dos filhos de Maria. Então, isso prova
que Jesus é o único filho de Maria, porque se diz Jesus, o filho de Maria. Se ela tivesse outros filhos, dizia-se Jesus, um dos filhos de Maria. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e Maria é a porta do céu. Ninguém vai a Jesus se não for por Maria. Deus primeiro preparou Maria para ser a porta de entrada da salvação no mundo. Por isso Jesus é o Redentor e Maria, sua mãe, a corredentora. Ninguém pode negar, isto ninguém pode negar. Jesus, o centro de toda a história da humanidade. Ele é o centro de toda a nossa fé cristã. E agora estão tirando Jesus do centro e colocando, agora aparece uma religião nova, que estão tirando Jesus do centro e colocando o homem. Com certeza será a religião do anticristo. Rezemos para não perdermos a nossa fé na verdadeira doutrina de Cristo. Rezemos, meus irmãos e irmãs, rezemos sempre, porque a igreja está se separando e o joio vai separar do trigo. Isso vai ser muito doloroso e vai correr o risco de muitos perder a fé, como está escrito. Será que quando Jesus voltar vai encontrar fé na terra? Isso está escrito e corre o perigo de o povo perder a fé, porque o que vai acontecer vai ser muito triste, porque o povo está enganado e a máscara vai cair, a verdade vai ser revelada. Aí corre o perigo. Se a pessoa não estiver preparada, não estiver reforçado na oração, aí com Maria Santíssima, corre o risco de perder a fé. Jesus é o centro de toda a história. Agora estão querendo tirar Jesus do centro e colocar o homem. Isto não é religião cristã. Isso não é a religião de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.